Fala, rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa manhã de domingo com um mundo de informações pra deixar você super bem informado e te lembrando que hoje é dia de jogão, cara. Hoje é dia de Bahia e Palmeiras, Palmeiras e Bahia, Campeonato Brasileiro. É um jogo diferente, é um jogo da rodada, na minha concepção. Até chutei a câmera aqui, cara, mas é isso. É o jogo da rodada, na minha concepção, da Série A do Campeonato Brasileiro. E muitas pessoas estão me perguntando, Jonas, quem vai vencer? Eu já apostei, cara. Eu aposto no triunfo do tricolor baiano. Mas por quê? Fonte Nova, estádio lotado, Palmeiras sente quando enfrenta o Bahia, no passado foi assim também. Enfim, eu aposto no Bahia hoje, né? O que for necessário, acho que o Bahia hoje triunfa contra a equipe do Palmeiras. Isso e muito mais nesse vídeo, eu vou falar sobre o Felipe Coutinho, que deu carta branca para o seu empresário negociar com outros clubes, e o Dybala, que disse que quer voltar a jogar no futebol sul-americano. Isso e muito mais nesse vídeo, deixe seu like, inscreva-se aqui na Gol, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Eu sou o jornalista, esse é o canal Gol TV, vem com a gente. Meus amigos, olha só, vamos direto ao ponto falar sobre Felipe Coutinho, tá? Felipe Coutinho, que desde a sua saída da equipe do Vasco da Gama, entrou num período sabático, tá livre no mercado, então ele pode acertar com qualquer clube, tá? Eu já trouxe alguns vídeos aqui, trouxe alguns shorts sobre o Felipe Coutinho, né? Que ele poderia, enfim, seria um bom reforço para dividir com o Everton Ribeiro esse protagonismo. É um cara diferenciado. Cabe ressaltar que ele não deu certo no Vasco. Não é que ele não deu certo, não é que ele não jogou bem. A grande questão é que é muito difícil você jogar bem num clube como o Vasco. Um clube totalmente desorganizado, uma bagunça, que troca técnico a todo instante, que deve um monte de coisa, enfim. E a pressão estava indo toda em cima lá do Felipe Coutinho, que ainda é um jovem jogador, né? Ele teve algumas contusões aí no Vasco, mas nada de contusões graves, só contusões pontuais ali, né? Enfim, e tá livre no mercado aí, deu sinal verde pro empresário dele, para ele já negociar com outro clube, seja do futebol brasileiro ou de fora do Brasil. Então o Felipe Coutinho quer voltar a jogar futebol, né? Ele que tá fora, como eu disse anteriormente, desde quando ele saiu da equipe do Vasco da Gama, e surge como uma possibilidade para vários clubes brasileiros, inclusive o próprio Bahia, né? Que eu acho que já tá na hora, ou mais do que na hora, do Bahia ter um novo protagonista, né? Ter um cara para dividir esse protagonismo aí com o Everton Ribeiro, tá? Então eu quero saber de você, torcedor. Seria uma boa ter o Felipe Coutinho? A gente sabe, trazer o Felipe Coutinho para ser reserva do Everton Ribeiro. É difícil, né? É difícil. Muitas pessoas falam, Jonas, se você fosse escolher um para jogar no teu time, Coutinho ou Everton Ribeiro? Everton Ribeiro, sem dúvida nenhuma, né? Só que Coutinho também eu considero ele um baita jogador de extrema experiência, se eu não me engano. Ele é até um pouco mais novo que o próprio Everton Ribeiro. E aí tem que entender, né, se vale a pena você trazer um jogador dessa magnitude, que de repente não vai chegar para ser titular, né? Será que ele aguentaria? Ele não tem histórico de problemas, né? Mas será que ele aguentaria ser um reserva eventual, né? Será que ele iria chegar achando que é um popstar, ia jogar, enfim, né? Será que o Rogério Ceni gostaria de ter esse jogador aí no elenco? Enfim, mais uma vez eu falo que o empresário tá liberado, né? O empresário do Felipe Coutinho para negociar com os clubes, ele quer voltar a jogar futebol já nessa temporada. Outro jogador que tá com fim de contrato, e o nome dele acabou sendo aí especulado em alguns times brasileiros, inclusive o Flamengo, foi o Dybala, Paulo Dybala. Ele tá na Roma, né? O argentino, enfim, é um jovem jogador ainda, né? Enfim, tem muita lenha ainda para queimar. E o empresário dele tá negociando e tá liberado para negociar com alguns clubes do mercado sul-americano, tá? Nesse momento, né, eu falei com uma pessoa ligada ao Flamengo e disse que não tem nenhum tipo de proposta, que não tem nenhum tipo de negociação em andamento, mas é uma contratação que eu posso dizer, uma contratação de impacto, né? Uma contratação que chegaria em qualquer clube aí e chamaria atenção, né? Agora, o que me chama atenção negativamente em relação ao Dybala é o histórico de contusões, né? Ele se contunde muito. Eu dei uma olhada aqui no Transfer Market, ele simplesmente tem 3 páginas no Transfer Market, meus amigos, de contusão. Então, todo cuidado é pouco em relação a essa contratação, mas a gente sabe que quando ele fala em voltar para o mercado sul-americano, a gente fala que o primeiro patamar, a primeira prateleira que paga melhor é o futebol brasileiro, fato, né? E depois o futebol argentino. Tanto que a imprensa tem colocado ele tanto no Flamengo quanto no Boca Juniors, tá, meus amigos? Então o Boca Juniors
em princípio, também tem interesse em contar com o jogador. Então essas duas peças aí internacionais, né, jogadores de seleção, Felipe Coutinho e Paulo Dybala, estão livres aí no mercado. Aliás, o Paulo Dybala vai ficar livre agora no mês 6, né, chega de graça, e o Felipe Coutinho está sem contrato com nenhum clube, pode chegar de graça também, deu o aval para o seu empresário para negociar com as equipes do futebol brasileiro, tá bom? Hoje é dia de jogão, cara, hoje é dia de Bahia e Palmeiras, Palmeiras e Bahia, e um treino na manhã desse sábado, mais conhecido como ontem, encerrou aí a preparação do Bahia para poder enfrentar o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni teve 3 dias de trabalho com o elenco e finalizou o período com uma atividade tática. Para poder pegar a equipe do Palmeiras, o treinador continua sem contar com o Canu, que treinou parcialmente com o grupo nesse sábado, além do Juan Pablo e do Ronaldo, tá? Que estão em tratamento de lesão. Matheus Sanabria trabalhou normalmente na última atividade e pode pintar como novidade entre os relacionados. A torcida tem chamado a atenção a falta de utilização do Matheus Sanabria. Ele mais uma vez teve um probleminha físico, né? E acabou que ficou fora, mas agora parece que pode ser relacionado para o jogo. A principal dúvida sobre a escalação do Bahia está no meio-campo, com Alexandre e Eric disputando uma vaga no time titular. O time que treinou, que dá para ter uma ideia mais ou menos aí do provável time que deve entrar em campo, é Léo Vieira, Azevedo, de lateral direito mais uma vez, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba. Parece que está se tornando cada vez mais normal essa defesa, parece que vai ser a titular do Bahia na temporada, com Azevedo se transformando efetivamente num lateral titular, tá? Alexandre ou Eric, existe essa dúvida, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Kiko Oliveira ganhou a vaga efetivamente aí do Ademir, Eric Pulga lá na esquerda e o Everaldo. Pelos jogos que o Everaldo tem feito, né? Parece que o Everaldo ganhou a titularidade do William José, que está de volta, não é mais desfalque, mas o Everaldo, pelo gol que fez contra o Remo, pela atuação que teve na última partida contra o Atlético Paranaense, parece que o Everaldo efetivamente ganhou a condição de titular. Tá? A partida entre Bahia e Palmeiras coloca frente a frente o terceiro e o primeiro colocado do Brasileirão. Tá? O duelo G4 está marcado para 19h30 de hoje na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Com a rodada, né? Eu vou até olhar aqui agora, porque com a rodada de ontem deve ter tido alguma mudança em relação à tabela do Campeonato Brasileiro. Ontem ocorreram algumas partidas. Eu vou trazer para vocês aqui como é que ficou a tabela. Nesse momento o Palmeiras é em primeiro com 22 pontos, São Paulo em segundo, venceu ontem com 20, o Fluminense empatou ontem com 20 também, o Bahia na quarta colocação com 17 pontos, tá? Então, pelo que eu tô vendo aqui, pelo saldo de gols, números de vitórias, o Bahia mesmo vencendo, o Bahia ainda continua ali na quarta, terceira colocação, acho que consegue até mesmo recuperar a terceira colocação da equipe do Fluminense, o tricolor baiano. O São Paulo venceu, o Fluminense venceu, né? Enfim, e aí o Bahia precisa vencer para continuar perto ali do São Paulo e do Fluminense, ficando a 2 pontos apenas do próprio Palmeiras. É um jogão de bola, a gente sabe, o que me preocupa muito é essa arbitragem, o cara colocou um árbitro extremamente jovem, 25 anos, um cara extremamente inexperiente para um jogo de tanta expressão quanto esse. A gente sabe que a comissão técnica do Palmeiras é uma comissão que reclama de tudo, que coloca a pressão da arbitragem, e espero que o árbitro de hoje não sucumba a essa pressão da equipe palmeirense. Eu tô apostando e muito, meus amigos, num triunfo hoje aí do Bahia, se mantendo no alto ali da tabela. O Bahia precisa se manter no alto da tabela até o início do Campeonato Brasileiro. Depois vai entrar a Copa do Brasil ali, né? E principalmente a Libertadores, para essas equipes que estão ali disputando a Libertadores, vão ter que, de alguma forma, vão ter que dividir as suas atenções, enquanto o Bahia vai manter todas as suas atenções no Campeonato Brasileiro. E aí pode criar gordura, pode crescer cada vez mais e pode se consolidar no alto da tabela e quem sabe até mesmo brigar pelo título. Então essa briga pelo título, essa consolidação começa hoje na Arena Fonte Nova, tá bom? Você que tá comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, vídeos todos os dias aqui no canal pra você ficar super bem informado. Eu sou o Jonas Esteban, esse é o canal Gol TV, te trazendo muitas informações todos os dias, de domingo a domingo, pra você ficar super bem informado. Bom dia, saudações, tamo junto, valeu!